psicóloga e eu estou aqui hoje para fazer uma análise do filme Festival Eurovision, a saga de Secret e Lars. Bom, gente, o filme é muito interessante e eu utilizei para fazer a análise do livro Introdução ao Narcisismo de Freud, de 1914. Bom, o filme ele se inicia com Lars, sentado numa escada, triste, vivenciando o luto da mãe. Aparece uma foto, da sua mãe com o Lars em um piano, já demonstra aí o amor pela música e em memória aquela foto da mãe, ou seja, uma mãe que morreu, que faleceu naquele ano. E aí, o Lars está ali triste no seu luto e quando aparece o festival na TV, o Lars ele se levanta e ele se expressa de forma autêntica, ele expressa o amor pela música naquele momento. E aí a gente já se depara com um pai que não exerce uma boa função paterna, com um pai que impõe como o filho deve se comportar, como um pai que não respeita a individualidade ímpar do seu filho. Ou seja, ele quer impor como o Lars deve agir ou não. E neste momento, quando todos começam a rir do Lars, que ele se vê de forma humilhada, desqualificada pelo meio, ele se frustra com aquele meio, ele não se identifica com aquele meio, por quê? Ele não pode ser ele não pode agir de forma autêntica. Então, nesse momento, surge esse narcisismo do Lars, que ele se volta para um ideal do eu. Ou seja, ele diz, eu vou provar o meu valor, eu vou ganhar o Festival Eurovision e ninguém mais vai rir de mim. Então, neste momento, a partir da falta de uma mãe suficientemente boa, que aceitava o filho como ele era, aceitava o Lars real, o Lars autêntico, que o amava, que o permitia ser, permitia ele experimentar o amor dele, a paixão dele pela música, diante de um ambiente que o reprime, que invade, que diz como ele deve ser. Então, o Lars ele se volta para esse eu ideal que vai a partir do alcance deste festival mostrar o seu valor. Isso, no narcisismo, ele se desloca para esse eu ideal no intuito de buscar aquele amor que o seu eu real desfrutou na infância. Ou seja, ele é incapaz de reivindicar aquele prazer que ele sentiu diante daquela mãe, que lhe permitia ser real, que lhe permitia o sentimento de onipotência do eu para ele se encontrar no meio. Então, ele não quer se privar daquela perfeição narcísica da sua infância. E assim ele cresce um adulto infantilizado. A gente percebe isso na forma como o Lars se veste, nos comportamentos do Lars, um adulto infantilizado. E diante as repressões do ambiente, ele busca adquirir através do seu ideal do eu o seu valor. Então, ele só terá valor se ele ganhar o Festival Eurovision e provar a todos que estavam errados. É interessante que logo no início ele fala assim para Secret, meu pai é um cara bonito. Então mostra que o Lars ele é filho de um narcisista. E por isso que aquele pai não consegue enxergar o Lars. Ele só enxerga a ele mesmo. E o que ele quer daquele filho é que ele seja o seu reflexo, que ele seja igual a ele. Ou seja, aquele pai ele não aceita a individualidade ímpar do seu filho. Da mesma forma que o Lars, durante todo o filme, ele não consegue enxergar a individualidade da Secret. Ele só enxerga a si mesmo. E é muito interessante que numa parte do livro do Freud, na página 29, ele fala assim: é preciso amar
para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Ou seja, devido à frustração daquele externo, o Lars não consegue enxergar o outro. E é interessante como todo filme, mesmo com humilhações, ele não demonstra os seus sentimentos. E aquele pai também, mesmo envergonhado de seu filho, ele demonstra aquela postura forte. Não quero ver o festival, não quero ver o Lars, né? Porque o orgulho, o egoísmo, ele protege o narcisista. Então, dessa forma, ele não consegue enxergar a outra pessoa, mesmo que aquilo lhe adoeça internamente. Bom, e é muito interessante que a Secret, ela aparece no filme nessa posição do apaixonamento, da moça apaixonada. Então, ela retira sua libido de si e emprega no objeto, ou seja, emprega no Lars. O filme inteiro, a Secret, ela tenta agir em busca do olhar do Lars. Então ela não investe em si mesma, ela não investe nos seus próprios desejos, nos seus próprios sonhos. Ela investe no Lars. E é interessante que a mãe dela lhe diz que ela não consegue cantar com a alma, né? Ela canta de forma adaptada, não é autêntica. Porque a libido dela não está empregada no que ela faz, mas sim no outro. E é muito interessante que na página 17 o Freud fala assim: quanto mais se emprega uma, mais se empobrece a outra. A gente consegue ver isso em casos do dia a dia, quando a gente vai estudar para uma prova. Se a gente está naquela briga com o namorado, pensando na paixão, a gente não consegue investir no estudo. Da mesma forma, quando a gente está apenas estudando, ou escrevendo um livro, ou escrevendo um artigo, a gente não consegue se dedicar tanto ao trabalho. Mas é interessante que o amor, ele é uma troca. A pessoa, ela abre mão de uma parte de si e investe no outro. Porém, essa pessoa, ela só consegue se encontrar quando esse outro devolve esse amor para ela, e aí ela se vê vista, ela se vê amada, diferente da Secret, porque o Lars, ele só consegue enxergar a si mesmo, ele não enxerga ela, ele não enxerga as necessidades dela. E é interessante que quando o Alexander aparece, ele diz para ela: você canta com aqui e não com aqui, eu canto com paixão. Qual é sua paixão? Ele pergunta para ela. Ou seja, o Lars. Então, por essa razão, a Secret, ela não consegue se soltar, se dar voz, porque ela não está empregando nela, ela está empregando no outro. Então, ela se empobrece. Já o Alexander, ele representa muito bem o que é o narcisismo, né? O indivíduo que trata o próprio corpo como seu objeto sexual. E ele vai demonstrando isso, esse narcisismo, o filme inteiro, né? Através da sua música, se você vê a tradução, através da música, através das estátuas que aparecem na sua casa, todas as estátuas têm o seu rosto, e também pela forma que ele tenta usar a Secret como um objeto para incrementar o seu eu. E é muito interessante que ele é homossexual, ou seja, ele se interessa por outro alguém que seja semelhante a ele. Ele não consegue se identificar, olhar para o que é oposto a ele, apenas para quem se assemelha a ele. Ou seja, ele é homossexual, mas ele não pode assumir isso devido aos preconceitos do seu país, da sua cultura, ou seja, por uma influência externa. E ele não pode desfazer esse eu ideal que ele mostra para sua cultura para não destruir a si mesmo. Então ele permanece escondendo a sua homossexualidade. E assim
ele utiliza do outro, ele tenta usar a Secret para se elevar. Não que ele seja o vilão da história, mas o narcisista, ele só consegue enxergar a si mesmo. Então ele não consegue enxergar o outro, ele não consegue enxergar a dor do outro, ele utiliza do outro, desse externo, como um objeto de uso pessoal. Bom, gente, e uma parte que é extremamente emocionante do filme é quando, durante uma festa na casa do Alexander, eles fazem um canto em conjunto, onde várias pessoas diferentes uma da outra começam a cantar, e ali mostra exatamente a individualidade ímpar de cada um, que não existe uma regra de como somos diversos, e é exatamente essa beleza. Gente, essa parte é perfeita, perfeita, porque vai mostrando a diversidade da vida. Não é só o que eu quero, né? Não sou Deus, não sou onipotente. Somos seres humanos, somos diversos. É muito lindo. Bom, e no final, depois de toda a humilhação que eles passaram, quando eles terminam, eles vão até o fim, eles não desistem, eles se levantam por aquilo que eles acreditam. E aí no final, depois de toda a humilhação, o Lars decide ir embora. E aí a Secret, ela volta lá onde era o festival para ver o resultado. Gente, essa parte mostra a empatia humana. A hora que a Secret entra, toda descabelada, toda suja devido à humilhação que eles passaram, alguém ele vai gravar com o celular, o outro fala não, não. Nessa parte mostra a empatia, que apesar de ter dado tudo errado, as pessoas elas conseguem reconhecer a dor do outro, e por isso eles começam a ganhar votos, porque as pessoas, o mundo, eles têm empatia, eles não estão votando pela regra, tem que ser daquela forma, né? Não, eles têm empatia. Uma coisa que o narcisista ele não consegue ter, ele não consegue olhar para o outro, ele só consegue olhar para o que ele acredita. E isso que impede o narcisista de mudar. E aí, nesse final do filme, vai mostrando como cada um deles vai saindo deste estado de adoecimento, onde o pai ele assume para o Lars: filho, eu errei, eu admiro a sua persistência. Eu admiro sua força de vontade, coisa que ele não conseguia. O orgulho dele impedia aquele pai de mudar, porque ele estava protegido, o eu ideal daquele pai estava protegido aqui dentro. Então, através do orgulho, ele protegia o seu verdadeiro eu, o seu eu real. Assim como Lars, pela primeira vez, ele consegue enxergar a Secret, ele consegue ouvir a Secret. E quando ele faz isso, que ele começa a ouvir a Secret, que ele começa a olhar para o outro, que aí ele consegue se ver também amado. Porque ela amou ele o filme inteiro, mas ele só enxergava as próprias necessidades, que era provar aquilo que ele não conseguiu na infância, que era voltar aquele amor que ele tinha da sua mãe, mas não tinha do seu pai. E aí também mostra o Alexander reconhecendo o talento do outro e a Secret conseguindo se dar voz, empregando a sua paixão nela e retirando do Lars. E também, pelo Lars enxergar ela, eles têm essa troca de amor. Ou seja, se eu sou vista, o que eu emprego nele, eu recebo de volta. Gente, é muito lindo, muito lindo. E aí é interessante que mostra um lado místico no decorrer do filme, que mostra a crença deles nos elfos, né? Eles vão até aquela casinha de elfos e eles fazem pedidos e coisas místicas acontecem para eles conseguir entrar no festival. Na verdade, não foi nada místico, né? Foi uma maldade do ser humano, foi uma maldade política que fez com que eles entrassem no festival. Só que eu acho interessante
que esse lado místico mostra o que o Freud fala no mal-estar na civilização, sobre o sentimento oceânico que cada ser humano tem dentro de si, né? E isso emprega bem o que é o narcisismo, nessa questão da onipotência, nessa questão de achar que só o meu eu importa. E isso é o que adoece as pessoas. Porque, gente, o amor, ele é saudável. O amor faz parte, nós somos seres dependentes. Nós dependemos um do outro para nos desenvolver. Então é muito interessante que o Freud fala. É considerado normal todo ser humano que é capaz de amar e de trabalhar. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu fiz o melhor que eu podia. Espero que vocês gostem. Precisando, vocês podem